Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais um dia de videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades do livro de gramática. Essas atividades são sobre orações subordinadas adverbiais. É um conteúdo que nós vimos aí no semestre passado, trabalhamos ali no final do segundo bimestre, né? Durante o segundo bimestre, as orações subordinadas adverbiais. Então, agora, vocês só revisaram aí este conteúdo e responderam as atividades. São poucas páginas, da página 59 a 64 do livro de gramática. Vocês tinham ali a teoria no capítulo, tá bom? Era só dar uma revisada. O que são essas orações subordinadas adverbiais mesmo? São aquelas que desempenham um papel, uma função sintática de adjunto adverbial. E assim como o adjunto adverbial, o advérbio, né, as orações representam circunstâncias, né, de tempo, modo, concessão, negação, dúvida, enfim. Então, nós trabalhamos aí essas orações subordinadas, adverbiais, nós vimos lá as conjunções subordinativas, né, que representam aí, que expressam essas situações de tempo, de modo, lugar, enfim. E agora nós vamos corrigir as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11. Vocês podem entrar em contato comigo aí no WhatsApp. Não deixe de mandar suas atividades, faça o controle das atividades que você precisa fazer e enviar, tá bom? Lembrando que agora nós temos um prazo de 7 dias para o envio das atividades. Não deixe acumular, porque as atividades valem aí a maior parte da nota. Então, é essencial a sua participação com a realização dessas questões, tá bom? E depois nós faremos a correção das atividades sobre concordância, nominal e verbal também. O capítulo sobre concordância, ele é bem extenso, né, mas nós vamos trabalhá-lo também. Nós já vimos o que está lá no livro de língua portuguesa sobre concordância verbal e nominal, mas nós vamos trabalhar também o que está no livro de gramática, né? Lembrando que esse é um conteúdo fundamental para nós darmos continuidade aí, né? Vocês utilizam a concordância, né? Não só na disciplina de língua portuguesa, não só para produzir um texto, que é essencial, é fundamental, obviamente, mas em qualquer matéria, né? Que você vai estudar, que você vai escrever um texto, uma resposta, vai fazer uma apresentação. Então, quando você está em uma situação formal em que você precisa, né, utilizar a modalidade formal da língua, seguindo as regras, né, as normas da nossa gramática, você precisa ficar atento à concordância, seja ela verbal, seja ela nominal, né, a sintaxe de concordância. Mas agora vamos aqui falar sobre as orações subordinadas adverbiais, fazendo a correção das atividades. São atividades bem tranquilas. Vamos lá. Primeira questão. As frases abaixo não representam algumas palavras e expressões, não apresentam algumas palavras e expressões, de modo que nesta atividade você deve complementá-las. Para que o sentido original da informação seja mantido, inserimos ao final de cada uma delas o tipo de oração subordinada adverbial que essas palavras e expressões introduzem. Então, a circunstância ali, o tipo de oração subordinada adverbial, já está presente aqui na questão. Então, isso facilita muito, né? Porque você não vai precisar buscar entender ali o sentido, você já tem na questão, então isso facilita bastante. Siga corretamente a indicação e obtenha a informação desejada. Lembrando que as respostas são sugestões, tá bom? Esperamos que os alunos indiquem as conjunções ou locuções conjuntivas adequadas para expressar a relação de sentido desejada, porque nós vimos isso. Se você voltar aí na teoria, em cada classificação das orações subordinadas adverbiais, nós temos ali algumas conjunções ou locuções conjuntivas que expressam aí essa circunstância desses tipos de orações subordinadas adverbiais. A União Europeia apresenta menor desnível socioeconômico interno. Aí nós temos a lacuna. O NAFTA possui maior desnível socioeconômico interno. Então, aqui nós precisamos preencher, né,
esta lacuna de forma que tenhamos uma oração subordinada adverbial comparativa. É aquela que apresenta uma circunstância de comparação, obviamente, né? Então, vai comparar aqui esse desnível socioeconômico interno da União Europeia com o NAFTA, né? Então, uma sugestão é ao passo que a União Europeia apresenta menor desnível socioeconômico interno, ao passo que o NAFTA, ou enquanto o NAFTA, possui maior desnível socioeconômico interno. B. Agora, aqui, nós vamos precisar de uma oração subordinada adverbial causal. Então, a gente vai colocar aí o conectivo correto, né? Que apresenta essa circunstância. Aí, nós temos a lacuna. A sua criação se deu em 1969. O Pacto Andino é um dos primeiros blocos econômicos desenvolvidos. Então, nós precisamos de uma locução ou de uma conjunção causal, já que é apresentada aqui, é um exemplo, né? Já que a sua criação se deu em 1969, o Pacto Andino é um dos primeiros blocos econômicos desenvolvidos. C. Aqui é temporal. A temporal é mais fácil, né? C, a lacuna. O primeiro bloco econômico surgiu, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, atual União Europeia. Então, qual é a conjunção que nós podemos utilizar aqui? A famosinha quando, né? Quando é uma conjunção temporal. D. Todos os anos acontecem reuniões, lacuna, se verifiquem o andamento dos projetos, a elaboração de novas propostas e a integração entre os países membros. Aí nós temos aqui, nós precisamos de uma oração subordinada adverbial final, né, que indica finalidade. Então, todos os anos acontecem reuniões a fim de que se verifique o andamento dos projetos. A lacuna já de início, novos acordos são criados, mais comercialização internacional de recursos naturais, alimentos, fontes energéticas, tecnologia, etc. é realizada. Aqui nós precisamos de uma oração subordinada adverbial proporcional. Indica aí proporção, né? À medida que novos acordos são criados, é a locução conjuntiva apresentada, sugerida aqui. F. A pressão sobre o Mercosul foi... Esse bloco econômico flexibilizou regras. Aqui seria uma oração subordinada adverbial consecutiva, circunstância de consequência. A pressão sobre o Mercosul foi tanta que esse bloco econômico flexibilizou regras, a consequência dessa pressão sobre o Mercosul. G. Os blocos econômicos são classificados as características apresentadas por eles. Oração subordinada adverbial conformativa, ideia de conformidade, né? Conforme. Conforme é o que nós podemos utilizar aí, tá? H. É tão importante ajudar financeiramente, fazer acordos de paz. Mais uma vez, comparativa. É tão quanto, é tanto quanto, tão quanto, né? É tão importante ajudar financeiramente quanto fazer acordos de paz. E nos anos de 1990, o G7 integrou a Rússia, lacuna. A China, apesar de sua importância econômica, fizesse parte desse grupo de países. Aqui você vai colocar uma conjunção, uma locução conjuntiva, de forma a criar uma oração subordinada adverbial modal, circunstância de modo, né? Aqui, por exemplo, sem que a China. Nos anos de 1990, o G7 integrou a Rússia sem que a China, apesar de sua importância econômica, fizesse parte desse grupo de países. Segunda questão, né? 2. Duas alunas do 9º ano, Isabela e Luísa, debateram sobre os assuntos que seriam cobrados na prova de geografia do professor Ptolomeu. Entre eles, blocos econômicos.
Nesse debate, ocorreu o seguinte diálogo. Parece que os blocos econômicos são criados para explorar regiões ainda não colonizadas. Nossa, você não sabe de nada. Os blocos econômicos, na verdade, têm por finalidade facilitar o comércio entre os países membros. Luzia, ao expressar sua opinião, usou palavras bastante contundentes. Pensando nisso, reescreva a resposta dela, tornando-a mais afável. Importante, ao reconstruir a fala, utilize uma oração adverbial. Então, você vai acrescentar uma oração adverbial e vai tornar a fala de Luzia aí mais calma, né? Mais afável, porque ela foi bem, como o próprio enunciado diz, bem contundente, né? Ela respondeu ali, como nós dizemos hoje em dia, na força do ódio, né? Então, vamos lá. Você vai reconstruir, é uma resposta pessoal, né? Você pode reconstruir a fala aí dela da maneira como você quiser, mas você deve acrescentar aí uma oração adverbial. Então, com isso, como? Que caminho que você vai seguir para fazer isso? Você vai escolher ali o tipo de oração subordinada adverbial que cabe bem aqui para você construir essa resposta, vai olhar as conjunções, né? E vai preencher. Aqui no gabarito, nós temos um exemplo de concessiva, oração subordinada adverbial concessiva, né? Olha, embora você tenha tentado ajudar, sua definição não está correta, pois os blocos econômicos são criados, na verdade, com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Veja só, aqui a fala dela já foi mais calma, afável, que é o objetivo aí da questão, tá bom? Mas você pode utilizar aí outras orações subordinadas adverbiais ou com outras palavras, tá bom? Aqui é somente uma sugestão de resposta. 3. Desenvolva as orações reduzidas abaixo e em seguida leia atentamente as informações contidas nelas. Veja só, o que são essas orações reduzidas mesmo? As orações reduzidas são aquelas em que nós não temos o conectivo, né, no caso a conjunção, e o verbo está em uma das formas nominais, né, infinitivo, gerúndio, particípio. Apenas uma das alternativas apresenta uma informação incorreta sobre o tema blocos econômicos. Então, você vai ter que ativar aí seus conhecimentos interdisciplinares sobre blocos econômicos. Identifique-a e corrija a informação. Para facilitar seu trabalho, classificamos também, de modo errado, quanto ao tipo de oração subordinada, a oração que não apresenta uma verdade. Então, essa oração, além de não trazer uma informação correta, a classificação também está incorreta, tá? Achando o erro da classificação, você achará o item que traz a informação incorreta. Então, vamos lá. Ao propiciar vantagens, veja só, não tenho conjunção e o verbo está no infinitivo, em uma das formas nominais. Os blocos econômicos viabilizam o barateamento a determinados produtos antes caros e com pouca oferta. Aqui, a oração é adverbial temporal reduzida de infinitivo. Então, vamos transformá-la em temporal. Como? Conjugando o verbo e colocando uma conjunção, né? Veja só, quando é a conjunção e o verbo aqui conjugado, né? Flexionado. Quando propiciam vantagens, os blocos econômicos viabilizam o barateamento a determinados produtos antes caros e com pouca oferta. B. A ratificação do NAFTA, tendo eliminado as barreiras alfandegárias, consolidou o intenso comércio regional. A oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio, gerúndio está certo, ó, tendo eliminado as barreiras alfandegárias. Veja só, e é temporal? Sim, a ratificação do NAFTA, quando foi eliminadas as barreiras alfandegárias, consolidou o intenso comércio regional. Então, aqui ela é temporal e reduzida de gerúndio, correto, tá bom? Mas nós temos que desenvolver aí a oração, né? Então,
a ratificação do NAFTA, quando eliminou, veja só, colocamos o quando e conjugamos o verbo. Quando eliminou as barreiras alfandegárias, consolidou o intenso comércio regional. C. Formada a zona de livre comércio do NAFTA, os países membros passaram a guerrear. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Veja só, ela é temporal? Quando foi formada a zona de livre comércio do NAFTA, os países membros passaram a guerrear? Sim. Mas, veja só, formada a zona de livre comércio. Aqui nós temos infinitivo, o verbo está no particípio. Particípio, o verbo termina em DA, né? DO, DA. Formada é particípio e não infinitivo. Então, você vai colocar isso, né? Veja só como o gabarito nos diz. O item C está incorreto. Além de se tratar de uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, os países membros do NAFTA, com a criação do bloco, foram estimulados a negociar e não a guerrear. Desse modo, a frase com informação correta e desenvolvida ficaria: assim que foi formada a zona de livre comércio do NAFTA, os países membros passaram a negociar e não guerrear, tá bom? 4. Como vimos no capítulo em que acabamos de estudar, as orações subordinadas adverbiais podem nos ajudar a expandir o texto, tornando-o mais completo e com mais informações. Pensando nos conhecimentos adquiridos, apresentamos abaixo um texto para você expandir, fazendo uso de pelo menos um tipo de oração subordinada adverbial. Pesquise sobre o tema e crie um parágrafo a respeito do trecho. Você vai falar aqui sobre o Mercosul, né? Veja só, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um bloco econômico criado pelo Tratado de Assunção e tem como países membros o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e, mais recentemente, a Venezuela. Bom, então você vai criar aí um parágrafo sobre esse trecho, tá bom? Resposta pessoal, vocês têm as linhas aí disponíveis. 5. Leia os períodos abaixo e classifique cada uma de suas orações. A. O México, apesar de ser o país membro menos desenvolvido do NAFTA, apresenta importâncias estratégicas. Lembrando que nas orações subordinadas, né, no período composto por subordinação, nós temos a oração principal e a oração subordinada. Então, aqui nós temos que fazer essa classificação. Qual é a oração principal? O México apresenta importâncias estratégicas, é a oração principal. E, apesar de ser o país membro menos desenvolvido do NAFTA, oração subordinada adverbial concessiva. B. Formada em 1993, a APEC tem a previsão de ser implantada totalmente em 2020. Agora, nós temos aqui a oração subordinada isolada, de início, por isso possui a vírgula, e a APEC tem a previsão de ser implantada totalmente em 2020, a nossa oração principal, tá bom? Agora, formada em 1993, veja só, é uma oração subordinada, mas não tem conjunção e o verbo está em uma das formas nominais, no particípio, né? Então, aqui, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, ok? Quando foi formada, em 1993, seria a oração desenvolvida. C. Por ser a maior da América Latina e do mundo, a bacia amazônica é um símbolo de integração. Qual é a oração principal? A bacia amazônica é um símbolo de integração. É a oração principal. E, por ser a maior da América Latina e do mundo, é a oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Ela apresenta aí uma situação de causa e nós temos o verbo aí por ser a maior da América Latina no infinitivo. D.
Apesar das dificuldades de integrar todos os países membros e associados, o Mercosul contribui muito para a projeção e ampliação da presença desses países na esfera do mundo globalizado. Ufa, grande, né? Nós temos aqui a oração principal. O Mercosul contribui muito para a projeção e ampliação da presença desses países na esfera do mundo globalizado. Aí nós temos ali apesar, aí nós temos a nossa oração subordinada. Oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo, tá? Tudo isso daqui até aqui. Letra E. Os blocos econômicos regionais objetivam fortalecer as nações participantes, que podem ser países membros ou países associados, para que sejam mais competitivas. Agora, a nossa oração principal é do início aqui, tá? Os blocos econômicos regionais objetivam. Veja só, é a oração principal. Mas aí, eu tenho... Veja só, aí nós vamos relembrar aqui outros tipos de oração subordinada. Eu tenho um verbo. Os blocos econômicos regionais objetivam. Objetivam o quê? Veja, o verbo está pedindo um complemento. Aí nós vamos voltar lá nas orações subordinadas, substantivas. Objetiva, direta, reduzida de infinitivo, que é fortalecer as nações participantes. Vou até colocar de outra cor aqui para ficar diferente. Essas aqui são a oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo, tá? Vou colocar aqui da mesma cor. Aí nós temos que podem ser países membros ou países associados. Aqui já é uma adjetiva explicativa, que está entre vírgula também, né? Que é outro tipo de oração subordinada que nós vimos. Uma cor aqui que não vai sumir com o azul. Ou com preto. Pintou, mas vocês vão saber aqui, né? Passar por baixo. E, por fim, para que sejam mais competitivas, é uma adverbial final, né? Finalidade. Qual a finalidade disso tudo? Para serem mais competitivas. Aqui as últimas questões, a última página. Emprego da vírgula nas orações subordinadas adverbiais. Como você deve lembrar, os advérbios são uma classe gramatical com certa mobilidade dentro da oração. Eles se deslocam, né? Os adjuntos adverbiais, o advérbio ele se desloca. Mas quando isso acontece, né? Porque a nossa oração tem uma estrutura, sujeito, verbo, complemento. Quando esses adjuntos aí, eles saem do lugar, é preciso que esse deslocamento seja marcado com vírgula, né? Assim, é muito comum vê-los deslocados do final do período, seu lugar mais habitual. Quando isso acontece, normalmente fica separado do período por vírgula ou vírgulas. Da mesma maneira, obviamente, procedemos com as orações subordinadas adverbiais. Então, as orações subordinadas adverbiais têm a mesma função aí, né, de adjunto adverbial e de advérbio. Então, se são deslocadas, elas também vão ser pontuadas. Leia os períodos abaixo com atenção e utilize a vírgula para separar os adjuntos adverbiais. Em seguida, reposicione esses termos para outro lugar adequado. Veja só, conforme as características que apresentam, os blocos econômicos podem ser classificados como zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Conforme, veja só a ideia de conformidade. Vai para o final, tá no início, né? É um adjunto adverbial, vai para o final. Fica como? Os blocos econômicos podem ser classificados como zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, conforme as características que apresentam. E aqui não tem vírgula, porque está no lugar certo, né? No lugar aqui que normalmente o advérbio vai.
B. Como resultado do dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada, a tendência atual é a formação de blocos econômicos. Aqui nós temos como resultado, tal, até a vírgula está deslocado. Colocando aqui no final, a tendência atual é a formação de blocos econômicos como resultado do dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada. Veja só, trocamos de lugar. 2. Leia o fragmento de texto abaixo e em seguida pontue. Então, você vai colocar pontos onde não temos e deve ter. Em um mundo em que crescem os organismos econômicos regionais e setoriais, não é estranho que um país faça parte ao mesmo tempo. Veja só, esse ao mesmo tempo aqui deve estar intercalado com vírgula. Ao mesmo tempo, de mais de um desses organismos, como faz parte do NAFTA e da APEC, vírgula, o México é um bom exemplo. Então, essas 3 vírgulas aí devem ser acrescentadas neste parágrafo. E, enfim, terminamos aqui a correção das atividades deste capítulo 4 do livro de gramática. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão neste horário. Aí está o e-mail de envio das atividades para você que não vai nas aulas presenciais. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp aí no horário já indicado. Desejo que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula.